Nas trevas eu vivi e te pensei valor. Morrei agora em teu poder, teu plano salvador. Tu é o meu Senhor, que me convidou. Bem nenhuma havia em mim, mas Ele me salvou. A Deus eu louvarei por essa redenção, pois tendo Cristo Redentor, eu tenho a salvação. Foi ao meu Senhor que me convidou. Bem nenhuma havia em mim, mas Ele me salvou. Evangelho de Jesus Cristo, segundo a narrativa de Marcos, capítulo 11. E assentados reverentemente, os irmãos vão acompanhar a leitura a partir do verso 1. Marcos, capítulo 11, a partir do verso 1, assim nos diz a palavra do Senhor. Quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo ao entrar, achareis preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendei-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar: por que fazeis isto? Respondei: o Senhor precisa dele e logo o mandará de volta para aqui. Então foram e acharam o jumentinho preso junto ao portão do lado de fora, na rua, e o desprenderam. Alguns dos que estavam ali reclamaram: que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus. Então os deixaram ir. Levaram um jumentinho sobre o qual puseram as suas vestes, e Jesus o montou. E muitos estendiam as suas vestes no caminho, e outros ramos que haviam cortado dos campos. Tanto os que iam adiante dele, como os que vinham depois, clamavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso Pai. Hosana nas maiores alturas. E quando entrou em Jerusalém no templo, tendo observado tudo como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Deus nos abençoe, irmãos, em nome de Jesus. Amém. Como dissemos alguns minutos atrás, a data de hoje é uma data significativa, é uma data simbólica, é uma data que dá início no calendário, irmãos, à semana da Páscoa. E essa é a semana que dá início neste domingo ao que aconteceu há alguns anos atrás, na entrada de Jesus na cidade de Jerusalém. É disso que queremos tratar na noite de hoje. O contexto, irmãos, desse texto, ele é muito claro. É um dia de domingo. É um domingo que é um domingo diferente dos demais. É um domingo que para aqueles discípulos poderia ser um dia comum, mas nada havia de comum naquela data. Na data de hoje, irmãos, nós queremos falar sobre o sublime projeto de vida de Jesus.
o sublime projeto de vida de Jesus Cristo. Essa passagem, irmãos, ela é conhecida entre os teólogos, entre os estudiosos de teologia, como a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Interessante que Jesus já tinha estado em Jerusalém de outras tantas e tantas vezes, e nada disso havia ocorrido, mas repito, essa data é uma data diferente. Há toda uma instrução da parte do Senhor Jesus Cristo acerca disso. Há um propósito de Deus na vida de Jesus, há um propósito muito claro de Deus na vida da humanidade por meio de Jesus Cristo. Eu convido os irmãos a voltarem ao texto bíblico em 2 capítulos, capítulo 9, Lucas capítulo 9, verso 51. Lucas 9, 51, irmãos, nos diz uma expressão muito clara. O doutor Lucas vai nos falar sobre a determinação de Jesus em ir para Jerusalém. Lucas 9, 51 diz assim: aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Os textos são correlatos, a narrativa prossegue. Em Lucas nós voltamos agora para Marcos, apenas para que os irmãos percebam que Jesus sabe o que lhe aguarda. E o semblante dele é o semblante de um homem determinado a cumprir todos os propósitos de Deus na sua vida. Foi para isso que ele se encarnou. Daí a mensagem, o tema da mensagem, o sublime projeto de Deus na vida de Jesus Cristo. Quando nós começamos a perceber, irmãos, o que é sucesso, há muitas e muitas pessoas falando sobre sucesso, o que é ser uma pessoa de sucesso, palestras, livros, seminários falando sobre o que é uma pessoa de sucesso. Nós queremos ver na noite de hoje, irmãos, como Jesus Cristo nos ensina o que é ter sucesso diante de Deus. Nós queremos na noite de hoje, por meio desse episódio da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, observar o que é de fato ter sucesso diante do Senhor. A primeira lição que nós aprendemos, irmãos, é que um projeto de vida de sucesso é um projeto de vida que começa com a consagração total do homem ao Senhor. A consagração total da vida ao Pai. O texto que nós lemos em Marcos, capítulo 11, verso de número 2, diz assim: ide à aldeia que está diante de vós, e logo ao entrar achareis preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou, desprendei-o e trazei-o. Quando Jesus Cristo está dando ordem sobre a soltura desse animalzinho, é um animalzinho que nunca recebeu carga alguma. Jesus está dizendo: hoje a entrada vai ser diferente. É interessante que nós observemos, irmãos, que Jesus está num dia de domingo. Ele, como vimos em Lucas, ele está determinado a cumprir o propósito de Deus. O seu semblante é um semblante de determinação. Ele não quer desviar-se para uma outra aldeia, porque ele tem um propósito e ele vai entrar em Jerusalém. Ele sabe que aquele dia é o primeiro dia da semana e na sexta-feira ele estará dando o seu último suspiro. Ele sabe. E ele não foge do seu propósito. Ele está determinado, irmãos, a uma vida de consagração. Se o Senhor Jesus Cristo tivesse entrado em Jerusalém, mas tivesse fugido da cruz, ele não seria sucesso. Ele não seria o Messias. Portanto, entrar em Jerusalém é apenas parte do processo. Ainda não é todo o processo. É uma entrada, repito, diferente, mas ele se consagra a isso. É um jumentinho porque ele está cumprindo profecia.
lá de Isaías, cerca de 1000 anos antes. Então ele não vai entrar, irmãos, num cavalo branco. Ele não vem como um exército, porque o seu reino não é deste mundo. Ele não vem como um líder político ou um líder militar. Ele vem para cumprir um propósito maior de Deus para a humanidade. Ele se consagra. Primeiro, a sua vida. Lucas fala isso. O seu semblante é: eu vou para Jerusalém. Como agiríamos nós? O que falaríamos nós? O que passaria pela nossa mente, irmão, se nós soubéssemos que nos restassem apenas alguns dias mais de vida? Jesus, ele busca a consagração do seu propósito. Caso contrário, todo o seu trabalho até então, a sua encarnação e tudo o que ele fez até então, todos os milagres, tudo isso resultaria em nulidade. Tudo isso seria nulo, tudo isso seria em vão. Entretanto, o seu semblante está preparado para enfrentar, e não é apenas um futuro simples, como vimos Paulo falando à igreja de Colossenses alguns minutos atrás. Ele iria enfrentar uma morte, e morte de cruz. Por que Paulo enfatiza a morte de cruz? Porque era a mais vergonhosa. Vivemos tanto, irmãos, trabalhamos tanto pela nossa reputação, pelo nosso nome, não é isso? Queremos tanto que o nosso nome seja a melhor herança para os nossos filhos, para os nossos queridos, um bom nome. Morrer numa cruz era a maior desonra. Mas Jesus Cristo estava preparado para isso, porque ele veio para cumprir um propósito maior de Deus, não dele. Por um momento, ali no Monte das Oliveiras, enquanto ele está rodeado dos seus discípulos, o homem Jesus tem medo da cruz, e ele tem medo mesmo. E ele vai pedir apoio humano, porque ele é homem, mas ele não deixa de solicitar o apoio divino, porque ele tem um Pai e ele tem um Deus. Quando ele clama: Senhor, eu estou aqui, mas se possível, afasta de mim esse cálice, esse tipo de morte, mas seja feita a tua vontade. Ele retorna, e a sua angústia é tão grande que o evangelista Mateus nos narra que ele faz essa mesma oração e a repete 3 vezes. Tal a sua angústia. A sua angústia é tão tamanha naquele Monte das Oliveiras, irmãos, que ele tem uma hemorragia interna. É um homem quase em desespero, mas mesmo no seu limite, ele não deixa de crer, porque há uma consagração, um propósito maior de Deus. Uma segunda lição que nós aprendemos nesse texto aqui, irmãos, é que o Senhor Jesus Cristo, além de nos ensinar uma consagração total da vida a Deus, há uma segunda lição que ele nos apresenta nos versos de 1 a 6, que é uma total, plena confiança na providência de Deus. E essa plena confiança nos propósitos de Deus, naquilo que Deus vai providenciar, irmãos, ela vai aos pequenos detalhes. Volte a se olhar a partir do verso de número 2. Achareis preso um jumentinho. Deus já providenciou. Ninguém montou nele. Deus providenciou. É profecia. Desprendei-o, trazei-o. Se alguém perguntar por que fazeis isso, responda que o Senhor vai usar, mas vai devolver. Verso 4. Eles foram, acharam providência, desprenderam obediência. Verso 5. As pessoas reclamaram: que fazeis soltando o jumentinho? Eles responderam conforme Jesus orientou. O Senhor Jesus, ele é o nosso mestre, e ele nos ensina que todos os propósitos de Deus são providenciados pelo próprio Deus. Quando
discípulos estão ali ao lado de Jesus, eles não sabem o que vai acontecer. Para eles é algo novo buscar uma montaria, é tudo novo. Mas as instruções de Jesus, quando elas começam a se cumprir e eles estão vendo isso, eu fico imaginando o que passou na mente de cada um daqueles discípulos. Algo de espanto, como que dizendo, puxa, tem um jumentinho mesmo? Puxa, perguntaram mesmo. E nós vamos ser fiéis à orientação do Senhor. Vamos responder aquilo que Ele nos ensinou. A providência de Deus, irmãos, ela se manifesta em detalhes na nossa vida que nós sequer percebemos. Nós começamos a analisar, irmãos, a nossa vida no dia a dia e nós podemos imaginar que tudo o que acontece conosco é obra do acaso ou porque tinha que acontecer. Não, primeiro, não é obra do acaso. Na vida do crente em Cristo, do eleito do Senhor, não há espaço para acasos. Há um hino no nosso hinário que fala exatamente isso. As tuas mãos dirigem o meu destino, acasos para mim não haverá. O grande Pai dirige o meu caminho, e sem a sua permissão nada acontecerá. O Senhor Jesus Cristo, irmãos, mesmo o Filho de Deus, Ele vai ensinando isso aos seus discípulos, de que não há nada que não seja da vontade de Deus que não vá ocorrer. Ele vai executar todos os seus propósitos. Na nossa vida nós temos muitas tentações e uma das grandes tentações é de nós darmos um jeitinho brasileiro nas nossas coisas. Muitos homens no passado também fizeram isso. Já vimos sobre isso várias vezes aqui na igreja, nas pregações anteriores, quando a gente vê Abraão e Sara tentando dar um jeito para fazer cumprir a promessa de Deus. Isso só resultou em desastre que permanece até o dia de hoje nas suas graves consequências. Deus não precisa da nossa ajuda. Deus é Deus. Precisamos, irmãos, aprender a conhecer o Deus revelado nas Escrituras. Nos nossos estudos de quinta-feira, falando sobre predestinação, sobre a soberania de Deus, nós temos aprendido nas Escrituras quem é Deus. E a maior revelação de Deus é Ele mesmo quem faz de si mesmo, quando Ele se apresenta a Moisés e diz: eu sou o que sou, não o que você pensa que eu sou. Eu sou o que sou, não o que você imagina que eu seja. Eu sou o que sou, não o que a sua mente acha, determina que eu seja. Eu sou o que eu sou. É esse eu sou que o homem precisa conhecer. E o homem não vai conhecer esse eu sou fora das Escrituras. O que resta disso é uma caricatura de Deus. Eu vou criar a minha imagem de Deus e Deus para mim é isso. Isso não é Deus, isso é uma caricatura de Deus. O que Jesus Cristo está ensinando aos seus discípulos é: Deus tem tudo em sua divina providência. É crer nos detalhes da providência de Deus. É saber que Deus tem todas as coisas já estabelecidas. Quando Davi conhece a Deus na sua plenitude, ele escreve isso. O Salmo 139 é um hino à glória e grandeza de um Deus que ele desconhecia. E ele diz: para onde me ausentarei da tua face? Para onde fugirei do teu espírito? Se eu subo aos céus, lá está. Se eu ocupo um grande espaço, um lugar de liderança, o Senhor está. Se eu procuro me esconder no mais profundo abismo, lá estás também. Os meus ossos não te foram encobertos. E ele começa a traçar um elenco da grandeza de Deus. E ele diz: visto que modo assombrosamente maravilhoso
tu me formaste. O homem não tem razões, motivos para se achar ou se depreciar na sua autoestima, porque Deus o fez único. O homem foi feito à imagem e semelhança do Senhor. Ele tem que se alegrar nisso, em saber que cada dia da sua existência nada faltará a ele. Conforme já vimos há 2 domingos atrás, o Salmo 23: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Absolutamente de nada terei falta. Jesus está dizendo naquele domingo em que ele entra de maneira triunfal em Jerusalém: o Deus é um Deus que providencia todas as coisas. Creia nisso. Uma terceira lição que nós aprendemos nesse texto aqui, irmãos, não é apenas uma vida de consagração total, não é apenas uma vida de plena confiança na previdência de Deus, mas é também uma vida de humildade diante de Deus e diante dos homens. Uma vida de humildade diante de Deus e diante dos homens. Os versos seguintes, a partir do 7, diz assim: levaram um jumentinho sobre o qual puseram as suas vestes, e Jesus o montou. Então observemos aqui, Jesus montou naquele jumentinho pela primeira vez, e não havia uma sela preparada. Eram as roupas iniciais dos próprios discípulos, algumas peças de roupas. Depois, verso 8: muitos estendiam as suas vestes pelos caminhos, no caminho. Outros, ramos que haviam cortado dos campos. Os que iam adiante dele, com os que vinham depois, clamavam: Hosana, é um brado que significa salve, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o reino. Bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai, hosana nas maiores alturas. Nada disso sobe à cabeça de Jesus. Absolutamente nada disso. Ele permanece humilde. Ele sabe que aquela mesma multidão que o aplaude é a mesma que vai lhe apontar no dedo dias depois. Ele sabe que aquelas mesmas vozes que dizem bendito o que vem, são as mesmas vozes que gritarão crucificam. É apenas uma questão de tempo. Ele sabe disso. Isso não abala, isso não o atinge, essas palavras não lhe sobem à cabeça. Ele permanece humilde, ele ouve todas as coisas, ele vê todas as coisas e ele mesmo não se exalta. O que acontece com a multidão, irmãos, é que a multidão não entende Jesus, como até hoje multidões não compreendem Jesus. É uma multidão que grita e diz: bendito o reino de Davi. Eles acham que é Davi, um reino político, um reino que vai bater nos filisteus novamente, nesse caso, nos romanos, que são os gigantes da época. E como nada disso ocorre, crucificam-o, ele não lhe serve. Preferimos Barrabás. Quem é Barrabás? Barrabás é um líder político e religioso. Barrabás tem um bando, ele é líder de um grupo, e esse grupo ele enfrenta os soldados romanos. Por isso que ele foi preso, por isso que ele foi colocado e taxado como um grande criminoso. Barrabás, irmãos, nunca foi um criminoso. Ele era visto como criminoso pelo Império Romano, porque ele liderava um grupo que, numa desses assaltos, soldados romanos foram mortos. Mas Barrabás, irmãos, ele era um libertador nacional. Ele queria ver Jerusalém livre do Império Romano. Por isso a sua cabeça foi posta a prêmio, e ele como um grande criminoso. Para o judeu, eles entendiam Jesus da seguinte maneira: puxa,
Esse homem multiplicou pães e peixes. Se nós dermos uma arma para ele, vai multiplicar armas. Mas Jesus não multiplica armas. Esse homem tem poder na sua palavra, mas Jesus começa a dizer o seu evangelho. Ele começou a pregar sobre aquilo a que ele veio ao mundo. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. E eles começam a pensar: não, o meu inimigo é o romano. Se eu puder, eu vou matá-lo, não alimentá-lo. Então eles começam a observar as palavras de Jesus como palavras estranhas. Mais tarde, o sumo sacerdote, os dois, aliás, Anás e Caifás, familiares, eles orquestram um plano para que todos se levantem contra Jesus e encontram um ponto fraco, alguém materialista no meio do grupo, alguém que está no grupo, mas não é do grupo, alguém que está ali e quer vantagens. E como tem gente no meio dos grupos evangélicos que só querem vantagens, são os Judas, e eles se vendem mesmo. 30 moedas de prata é o seu valor. E eles indicam quem é Jesus, e o resto da história nós muito bem conhecemos. Jesus Cristo sabe de tudo isso, e ele mantém-se firme, olhando para o Calvário. Ele continua marchando, ele continua entrando. As multidões não compreendem, mas ele compreende o propósito de Deus na sua vida. Ele não desce do jumentinho, é a sua sina. Ele não foge da situação, é a sua sina. Ele sabe que aquela semana vai ser uma semana terrível para ele. Aquela semana vai ser a semana que vai relatar os seus últimos passos antes da crucificação. Ele sabe de toda a sua angústia, ele se preparou para isso. E no seu momento, lá no Monte das Oliveiras, enquanto ele percebe que os discípulos estão dormindo, ele rogando, e Deus não vai mudar os seus planos, ele chega para os seus discípulos e diz: levantemos, vamos daqui, eis que o traidor se aproxima. Ele tem a plena convicção de que os planos de Deus não serão mudados. Ele vai sim para a cruz. Concluindo a nossa reflexão na noite de hoje, irmãos, o domingo de hoje é um domingo especial. Não precisamos, irmãos, e nem faz parte da tradição do Evangelho, no decorrer da história do cristianismo, levarmos ou levantarmos panos, tecidos, peças de roupas ou mesmo ramos para justificar a data de hoje. Não há a menor necessidade. A história da igreja não prova absolutamente nada disso, mas não o seu significado. O seu significado é para que a igreja entenda que os propósitos de Deus são sim plenamente cumpridos. E devemos sim, irmãos, olhar para a data de hoje com um olhar de gratidão a Deus, porque tudo aquilo que Deus projetou para Jesus, Ele cumpriu. Que nada faltou ao Senhor Jesus. Ele já havia providenciado tudo, Ele já havia predito todas essas coisas por todos os profetas do passado, e agora está se aproximando a materialização, a concretização das promessas de Deus por meio dos profetas do Velho Testamento. O nosso desejo, irmãos, é nós nos lembrarmos disso. Jamais colocarmos um ramo na nossa mão no domingo de Ramos. Jamais. Jamais colocar nas nossas mãos peças de roupas e estender. Jamais. Mas jamais nos esquecermos desse dia. O dia em que o Senhor estava com o seu semblante determinado a cumprir os propósitos maiores de Deus para Ele e por meio dele nos alcançar com o seu. Que as nossas palmas, irmãos, jamais se transformem em flagelos.
e que os nossos ramos jamais se transformem em espinhos. Jesus não veio vencer César nem Pilatos. Jesus Cristo veio vencer, irmãos, o inimigo muito maior, extremamente mais perigoso, um inimigo invisível, chamado pecado, e o fez. Irmãos, neste domingo em que celebramos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, nós nos preparemos, nos lembrando a cada dia do que Jesus Cristo fez na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta, e o seu sacrifício na sexta, o silêncio do sábado e a ressurreição de domingo. E esta que é a semana da Páscoa, irmãos, vamos ensinar aos nossos filhos, ensinar aos nossos netos, e vamos falar do que de fato é a Páscoa. Que jamais saia um centavo do nosso bolso para a compra de chocolate nesse período. Eu sempre digo isso aqui na igreja. Há 17 anos eu sou pastor dessa igreja e há 17 anos eu falo isso. Nunca gaste um centavo seu, nem mande Feliz Páscoa com nenhum desses animais, porque Páscoa não foi doce, a Páscoa foi amarga. Desde a sua Páscoa original até a Páscoa do nosso Senhor Jesus, nunca houve doce, nunca houve coelho, houve um cordeiro que foi morto. Na sua casa, faça isso. Eu acho que há alguns princípios, irmãos, na Páscoa judaica que devem ser preservados. Na Páscoa judaica, narrada no Velho Testamento, o próprio Deus, quando instrui ao seu povo, ele diz assim: quando vocês estiverem ensinando aos seus filhos, e os seus filhos perguntarem que sacrifício é esse, falem do sacrifício. Hoje a Páscoa não é a Páscoa judaica. Nós não vivemos a Páscoa judaica. Nós vivemos a Páscoa cristã. E a Páscoa cristã significa a vitória de Jesus sobre a morte, a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Os nossos filhos precisam ser ensinados sobre isso. As igrejas precisam pregar sobre isso. Nós que somos pais, que somos avós, que somos tios, que somos irmãos, nós precisamos sim ensinar o que é a Páscoa cristã. Isso é um preceito bíblico que nós devemos preservar. Nunca dê chocolate. E se algum sobrinho seu lhe cobrar, conte para ele a história da Páscoa. Quem é Jesus? O sacrifício de Jesus. Eu sempre digo isso, não é nenhuma campanha contra o comércio do cacau. Não levanta essas bandeiras. Mas nós não podemos negar, irmãos, a história de Jesus. Há um hino muito antigo nas igrejas que diz: conta-me a história de Cristo, grava no meu coração. A igreja precisa disso, a igreja precisa de Jesus, porque Jesus tem sido esquecido nas igrejas. A igreja precisa de Jesus, irmãos, porque Jesus tem sido esquecido nas mensagens. Os pastores não têm falado sobre quem é Jesus. Os membros têm desconhecido quem é Jesus. O ensino de Jesus tem sido esquecido nas escolas bíblicas dominicais, que aliás andam extremamente mal frequentadas. Nos estudos bíblicos ninguém sabe quem é Jesus, porque tudo tem sido substituído nas igrejas. Jesus está voltando, e o Senhor Jesus Cristo vai resgatar os fiéis. Quando Paulo escreve a sua carta aos Coríntios, ele fala sobre isso. É necessário que o despenseiro seja encontrado fiel. A igreja precisa ser fiel. A igreja não precisa ser grande, cheia. A igreja não precisa disso, daquilo. A igreja precisa ser fiel. O resto é consequência da fidelidade. Mas a fidelidade tem um preço, porque muitos fogem da verdade. E aqueles que fogem da verdade vão poder fugir da verdade por um tempo, mas vão se encontrar com Deus, verdade e vida um dia. E naquele dia não haverá como fugir. Que esse Cristo maravilhoso, irmãos, seja o Salvador
da nossa família. Que esse Deus grandioso seja o Deus da nossa família, dos nossos filhos e dos filhos dos nossos filhos. Uma vida de sucesso, irmãos, é uma vida que glorifica a Deus. É uma vida que está caminhando pelos propósitos de Deus, que crê na providência de Deus para cada momento da sua vida e vive uma vida de humildade. Esse é o sucesso de Deus para Cristo e o sucesso do Senhor para cada um de nós. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.